Muito bem, vamos lá. Nosso estudo de hoje, o livro Na Era do Espírito, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires, participação de diversos espíritos, né? Mas hoje, em especial, nós temos aqui o título número 12, o tema número 12, Ao Encontro do Filho, e com a introdução aqui feita pelo Chico, comentários aqui então, mensagens, né, trazida por Emmanuel e comentário feito por irmão Saulo, o nosso querido amigo Herculano Pires. Muito bem, nós temos aqui então nesse tema, o encontro do filho, né, uma situação bastante peculiar, bastante delicada, bastante sensível, que o Chico relata para nós aqui logo no início. Então vamos a ele. Ao encontro do filho. Na certeza de que os amigos espirituais nos observam, creio que a palavra de nosso caro Emmanuel foi suscitada por um acontecimento que nem todos em nossa reunião pública perceberam. Dentre os visitantes estava um casal de amigos que viera não só ao contato de nossos trabalhos, mas igualmente ao encontro de um filho que chegou de cidade próxima a fim de revê-los. Trata-se de um rapaz detido na prisão de comunidade vizinha, que com a permissão generosa das autoridades, vinha escoltado por 2 guardas para ver os genitores, especialmente a mãezinha, portadora de moléstia grave. Num banco ao nosso redor, vi quando a senhora abraçou o jovem e exclamou: "Ah, meu filho, meu filho." Notando que as lágrimas dos pais e do filho se confundiam, não consegui também conter as minhas. Lembrei-me da bondade de meus pais para comigo e pensei que eu poderia estar na posição daquele filho sequioso de perdão e de afeto, e confesso que chorei. Penso, porém, que alguma coisa muito grave estará nos registros do que haja acontecido, porque pequeno grupo de pessoas não gostou da nossa simpatia pelo moço. Observando isso, procurei conter-me para que os pais sofredores não tivessem conhecimento da reduzida movimentação de censura que se fizera. E o fato passou sem maiores comentários. No início de nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos forneceu para estudo o item 14 do capítulo 10, e ao fim da reunião, nosso caro Emmanuel escreveu por nosso intermédio a página que lhe envio. Bom dia, Angelina. Bom dia, embaixador. Bom, então essa introdução, como a gente viu, né, aqui o Chico relata uma de tantas e tantas outras experiências que ele vivenciava lá em Uberaba, né, lembrando que era um ponto de encontro, Uberaba, que trazia pessoas em busca não apenas da doutrina, né, mas especialmente estar em contato com o Chico, né, porque ele era realmente uma referência. Muitas pessoas faziam tantas e tantas caravanas para aquela cidade, não para visitar os centros espíritas, mas para mais uma vez conversar com ele, estar próximo, ouvir dele uma palavra amiga, esperando que alguma coisa grande acontecesse, pelo simples fato de estarem em contato com ele. Então por isso a gente vê que desse caso que foi relatado, quantos e quantos outros, né, casos assim dolorosos, pessoas que traziam ali, né, a total falta de esperança, mas ao mesmo tempo chegavam ali completamente abertos, né, a receber uma assistência para as dificuldades que enfrentavam. Aqui então nós vimos que nesse caso o encontro de uma mãe, de um dos pais na verdade, né, mas uma mãe bastante doente, com um filho que se encontrava como prisioneiro, né, numa prisão, ali numa cidade próxima. E foi ali que o Chico, então, observou aquela cena. Então foi na verdade ali uma cena, 2 cenas que se contrastavam. Por um lado, a sensibilidade dos pais e do filho, né, na dor do erro, na dor do constrangimento, né, da dor de ver o filho naquela condição por parte dos pais. E por outro lado nós vimos ali um outro grupo censurando a presença daquele jovem e ao mesmo tempo censurando também o próprio comportamento do Chico que
se sentia realmente ali dolorido, né, com o sofrimento daquelas pessoas. Então eram dois sentimentos ali antagônicos, né, duas visões antagônicas. Mas aqui então no início daquele estudo, após ali aquele encontro que se dava, foi feito então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo número 10, item 14. E eu trouxe ele aqui para nós, que é o capítulo então, deixa eu pegar aqui o título dele, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e nós vamos aqui então para o perdão das ofensas nas instruções dos Espíritos. Então, diz assim o texto para nós. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos e o mesmo pensamento que vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura vulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Sereis brando e humilde de coração, sem medir a tua mansietude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assentei à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais o motivo que tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-os. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, Simeão de Bordeaux trouxe para nós então essa mensagem, falando carinhosamente aqui sobre a importância do perdão verdadeiro. E aqui ele coloca para nós, né, do perdão. A gente vai lembrar sempre que quando nós falamos em perdão, nós pensamos nas ofensas do dia a dia, que geralmente nos toca, geralmente nos incomoda, principalmente nas nossas relações mais próximas.
Mas aí então, aqui, como nós vimos na introdução desse texto, bom dia Andréia, bom dia Brás, bom dia embaixador, já chegou, né? Então quando nós falamos aqui, na introdução desse texto que nós lemos, nós vimos aqui uma situação extremamente delicada que o Chico relata para nós, né? Para vocês que chegaram depois, comenta aqui para nós que o Chico então observava um filho, né, os pais que estiveram em Uberaba, naquela reunião, não pela reunião em si apenas, mas para receber a visita de um filho que se encontrava preso numa cidade próxima, e ele veio escoltado, né, pela polícia para poder fazer essa visita à mãe que passava por uma doença grave. E o Chico então viu ali, né, a comoção do encontro entre os pais e o filho, as lágrimas que se misturavam, o próprio Chico também ficou bastante sensibilizado com isso. Mas aí então ele percebeu também que pessoas próximas começaram a olhar e ter ali aquele comportamento de censura, porque o Chico, por seu lado, se sensibilizava com aquele encontro. Mas, por outro lado, eles viam naquele filho um criminoso que não merecia esse sentimento. E aí então teve esse texto, né, sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a caridade, né, então, que veio como reflexão. Então, a partir dele, então, né, nós temos aqui a mensagem que Emmanuel trouxe, como Chico coloca aqui em cima na introdução, ele diz assim, né, na certeza de que os amigos espirituais nos observam, creio que a palavra de nosso caro Emmanuel foi suscitada por um acontecimento que nem todos em nossa reunião pública perceberam, né? Então foi isso que o Chico comenta, e é por isso então que Emmanuel trouxe, né, como ele coloca para nós aqui, prova e julgamento é o título da mensagem, ele trouxe direcionado para aquele fato que foi observado naquela reunião. Então diz assim Emmanuel, de certo que o Senhor nos terá advertido contra os riscos do julgamento, observando-nos a inclinação espontânea para projetar-nos em assuntos alheios. Quando ele fala aqui para nós, né, sobre o que Jesus trouxe contra os riscos do julgamento, ele fala para nós, na verdade, né, daquela passagem do Evangelho de Lucas, que diz, né, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. E depois tem aquela passagem que todos conhecemos, né? Por que vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Né? Então foi daí que veio essa passagem, né? Por isso Emmanuel então faz, né, uma citação, uma menção a esse trecho. Mas ele continua. Habitualmente, perante os nossos irmãos em experiências difíceis, estamos induzidos a imaginar neles o que sentimos e pensamos acerca de nós próprios. Encontramos determinada criatura acusada deste ou daquele delito. Para logo, frequentemente, passamos a mentalizar como teria sido a falta praticada, fantasiando minudências infelizes a fim de agravá-la, quando muitas vezes a pessoa indiciada tudo promoveu, de modo a poupar a suposta vítima, resistindo-lhe às provações até as últimas consequências. Surpreendemos irmãos considerados em desvalia moral, e de imediato ao registrar-lhes o abatimento, ideamos quadros reprováveis de conduta sobre as telas de inquietude em que terão entrado, emprestando-lhes ao comportamento o comportamento talvez menos digno que teríamos adotado na problemática de ordem espiritual em que se acharam envoltos, quando na maioria das ocasiões são almas violadas por circunstâncias cruéis, à feição de aves desprevenidas sob o laço do caçador. Abstenhamo-nos de julgar os irmãos supostamente caídos. O Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo para que esses magistrados estudem os processos em que nos tornemos passíveis de corrigenda ou segregação, conforme o grau de periculosidade que venhamos a apresentar na convivência uns com os outros. Por outro lado,
os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penalogia ante a divina justiça. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das próprias ações. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Diante dos companheiros que consideres transviados, auxilia-os quanto possas, e onde não consigas estender os braços de apoio, silencia e ora por eles. Todos somos alunos na grande escola da vida. Consideremos que toda escola afere o valor dos ensinos professados em tempo justo de exame. Os irmãos apontados à apreciação dos júris públicos são companheiros em prova. Hoje será o dia deles. Entretanto, é possível que amanhã o nosso também venha a chegar. Então, Emmanuel traz essa mensagem para nós e a gente pode até complementar, né? É possível que amanhã o nosso também venha a chegar, como o nosso passado, né? Sempre traz para nós, no nosso currículo pessoal, tantas e tantas infrações de todas as ordens. E hoje estamos aqui colhendo os frutos do passado e preparando já a colheita para o futuro, né? Fazendo aqui a nossa semeadura. Bom dia, Fletcher. Abraço, amigo. Bom dia, Sandrinha. Vamos lá, então, meus amigos. Bom dia, Dudu. Bom dia, pessoal que chegou. Então, vamos lá, pessoal. Nesse texto aqui, até parece, né? Então, o que nós vemos aqui nessa mensagem de Emmanuel, algo muito interessante, que é bem diferente daquilo que a realidade nos pede, né? Porque, aliás, a realidade nos estimula. Porque nós vemos, por exemplo, nos programas, né, principalmente em telejornais, alguns jornalísticos, direcionados a essas questões policiais, né, uma tonalidade bastante agressiva no julgamento que é feito a esses criminosos. Então, claro, né, que os meios de comunicação, os telejornais, eles não têm como compromisso fazer com que a sociedade se torne mais caridosa, mais generosa. Então, o objetivo é fazer com que a notícia chegue. E é claro que essa notícia ela não chega de uma forma absolutamente neutra, mas ela chega impregnada com as paixões, né, e com as tendências daqueles que produzem essas notícias. Então, aquele jornalista que vai relatar um fato, de acordo com os valores que ele possui, de acordo com os sentimentos que ele nutre no seu dia a dia, ele vai, então, né, estar ali colocando a sua marca, ele vai colocar ali os seus sentimentos dentro daquele comentário que ele faz, né? Então, não são todos, né, Fletcher? Não é um ou outro, não. A gente tem aqui, inclusive, né, jornais que são programas de televisão que são direcionados para essas questões policiais, e nós vemos ali, então, algo muito agressivo. Vemos ali algo muito podemos dizer, sensacionalista. Essa seria a palavra correta, né? E aí, nesse caso, nós vemos ali, então, que aqueles que assistem, aqueles que são os responsáveis, né, aqueles que são os espectadores desses jornais, acabam sendo realmente envolvidos e influenciados com esse pensamento negativo. E aqui Emmanuel traz para nós, então, algo muito interessante que nós estamos vendo aqui, né? Então ele coloca assim, por exemplo: encontramos determinada criatura acusada desse ou daquele delito. Para logo, frequentemente, passamos a mentalizar como teria sido a falta praticada, fantasiando minudências infelizes a fim de agravá-la, quando muitas das vezes a pessoa indiciada tudo proveu de modo a poupar a suposta vítima, resistindo-lhe às provocações até as últimas consequências. E esse me chamou muita atenção esse trecho de Emmanuel, porque nós percebemos assim, para nós que assistimos, né, algum jornal que fala sobre um julgamento em andamento, nós temos ali os advogados de defesa e nós temos a promotoria. Né? Inclusive, ali muitas vezes o júri participando, júri formado por populares que estão ali,
né, dentro da sua posição de cidadãos, analisando também aquelas questões. E para final, os juízes, né, os nossos magistrados ali, com conhecimento de leis, pronto para fazer o devido julgamento perante a justiça dos homens, né? E é muito interessante que nós vemos de que forma que cada lado daquela questão acaba jogando com o psiquismo, com o psicológico das pessoas. Então nós temos o advogado de defesa. Esse advogado de defesa vai procurar atenuar de todas as formas possíveis o crime que foi cometido, mostrando ali que nele não foi tão grave como ele parece. Por outro lado, nós temos ali os promotores, que são aqueles que querem apontar exatamente a gravidade máxima do crime que foi cometido. E nesse jogo de paixões, porque muito mais do que jogo de conhecimento, jogo de leis, nós temos jogo de paixões. Porque nós vemos as interpretações, o modo como cada um acaba se manifestando. E nós vimos, por exemplo, recentemente, que foi algo que saiu na mídia, um comentário, inclusive, dentro do próprio meio espírita, né, que foi aquele caso que nós tivemos lá na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, e esse julgamento foi mostrado há pouco tempo, né, e nesse caso, o que foi apresentado para nós foram os promotores apontando ali a gravidade dos responsáveis, né, por aquele crime. Então os donos da boate, aqueles que eram ali os responsáveis pela estrutura, né, foram apontados como responsáveis por toda aquela tragédia. E a defesa, por outro lado, inclusive apresentando uma psicografia que teria sido ali, nós não conhecemos, né, mas teria sido trazida por pessoas, por jovens que tinham desencarnado naquele acidente, falando exatamente sobre que era a lei de causa e efeito, que era uma experiência que eles tinham que vivenciar e, portanto, então, a culpa não era dos responsáveis pela boate. Já limpou os ouvidinhos aí, né, embaixador? Então tá bom. Então, nesse caso, nós vemos ali aquele jogo, né, de uns acusando que, se possível, a nossa lei não permite mais isso, felizmente, mas a gente vê que se fosse possível, colocaria aquelas pessoas numa fogueira. Tamanha a ferocidade da paixão, das paixões que alimentavam. E, por outro lado, aqueles que eram os advogados querendo tirar a responsabilidade sobre as costas daqueles que eram, de fato, os responsáveis pelo local. Então a gente percebe ali que um fica jogando com o outro e nós ficamos no meio. E é muito interessante, eu não estou defendendo nem acusando ninguém, eu estou mostrando para vocês apenas um fato que foi apresentado na nossa mídia, né? A mesma coisa também, Angelina, né? A gente tem aquele caso, né, o lavador de almas. É um filme muito interessante também, eu coloquei para vocês lá no nosso grupo. E esse lavador de almas, ele conta a história de Albert Pierre Ponty, que ele era o chamado de carrasco, né, mas na verdade ele era um funcionário, né, do sistema prisional londrino, e naquela época em que o enforcamento era pena capital justificável. Então ele simplesmente era contratado, ganhava ali um salário, né, um pagamento por cada execução que ele fazia, e ele tratava isso como uma profissão normal, da mesma forma que um açougueiro, por exemplo, né, ou um abatedouro, né, abate um animal para poder vender a carne, da mesma forma que um agricultor colhe, né, os seus grãos para poder vender, da mesma forma que um mecânico conserta um carro, ele era um carrasco. A função dele era colocar o laço em volta do pescoço das pessoas, puxar a alavanca e as pessoas acabavam depois ali, né, sendo mortas, né, sendo executadas pelo crime que elas cometeram, de acordo com o julgamento daquela sociedade, e depois então ele voltava para casa, reencontrava com a esposa, cuidava da sua vida e tudo mais. E nisso tudo, durante ali de 1933 até 1956, se eu não me engano, ele teve ali naquele período de 13 anos mais de 600 execuções. E ele fazia o trabalho dele. Então a gente percebe ali que a nossa sociedade ela tem uma estrutura muito estranha, né? Porque nós temos aqueles que acusam, aqueles que querem o perdão, aqueles que julgam e aqueles que executam. Cada um dentro do seu ponto de vista, muito ainda humano e muito ainda tomado pelas paixões. E quando chega para nós, né, uma mensagem como essa,
que Emmanuel fala para nós, né, sobre abstenhamos-nos, como ele coloca para nós. Pois é, esse que é o detalhe, né, que a gente vai analisar, soldado, né, qual é a consequência. Por isso que esse filme me marcou. Eu tinha assistido já há muitos anos e de repente eu me deparei com ele. Eu falei, bom, agora eu tenho que guardar, né, porque é exatamente isso que eu tenho que fazer. Então, assim, o que a gente vai colocar, né, os carrascos, por exemplo, que cumprem aquele papel, qual é o peso, qual é a responsabilidade que eles têm? Né? Ou seja, o que vai ser analisado, na verdade, é qual é o grau de consciência que aquele indivíduo tem para aquilo que ele faz. Da mesma forma, se você vai, por exemplo, numa fábrica, vamos pegar assim, fábricas de carne de frango, por exemplo. Você vai nessas fábricas que tem aqui no Brasil, são fábricas altamente higienizadas, altamente tecnológicas, né? Os funcionários ali ganhando o salário deles e tudo mais, eles estão lidando com cadáveres de animais. E há aqueles que estão ali naquelas máquinas que apertam os botões, em que cortam as cabeças das aves, para depois fazer aquele frango que você leva para casa, ele está matando aqueles animais, ele está fazendo o trabalho dele que ele é contratado. Então, de que forma que isso acaba pesando depois para cada indivíduo, depois quando ele se depara com a própria consciência? O que nós vamos ali, né, observar é que nós temos atenuantes e agravantes. Né? Todo erro, ele não vai deixar de ser erro pelo fato de você dizer que não sabia. O erro é sempre erro. Mas o que nós vamos considerar vão ser os agravantes e atenuantes. Atenuante significa aquele que menos sabe, menos será cobrado. E aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então esse é um parâmetro que a gente pode colocar como referência para fazer uma análise de situações assim. Né? Tanto que depois, né, a gente vai percebendo que as pessoas vão tendo ali os seus dramas de consciência. Algo muito parecido quando nós estudamos sobre Hannah Arendt, que ela foi uma judia que viveu nos Estados Unidos e depois virou escritora. Ela teve uma experiência nos campos de concentração lá na Alemanha, na Europa, né? E ela então falava sobre a banalidade do mal. E ela traz para nós uma referência interessante, que é essa banalidade do mal. Ela falava sobre um nazista, um oficial nazista, que era comandante de um campo de concentração. E ele foi preso e foi julgado pelo crime de guerra que ele foi julgado, mas ela colocava assim, olha, dava para perceber pelos argumentos dele que ele realmente era apenas um comandante de campo de concentração, porque foi a tarefa que deram para ele. Então todos os dias de manhã ele saía de casa, ia lá, administrava aquele campo, que era um campo que tinha execuções, né, onde nós tínhamos ali, né, aqueles judeus que estavam presos e eram levados para as câmaras de gás, depois os cadáveres para os crematórios e tudo mais. Então ele ia para casa, ia para o trabalho de manhã, acabava o trabalho, ele pegava as coisas, voltava para casa, dava um beijo na esposa, dava um beijo na filha, ouvia música clássica, jantava com a família, ia ali para os seus compromissos. No dia seguinte ele levantava e ia trabalhar de novo. E por isso que ela chamava de banalidade do mal. Porque essa banalidade do mal significa que mesmo praticando o mal, como se fosse, Brás, como se fosse um taxista, que de manhã ele pega o carro dele, vai fazer ali o trabalho dele lá para transportar pessoas e depois volta para casa. Né? Então a gente vê assim que naquele caso a gente vai poder dizer, será que essa pessoa tinha algum bloqueio moral que fizesse com que ela não tivesse clareza de raciocínio para ver aquilo que era algo tão grave, tão crítico, como foi o caso desse filme que a gente viu? Fletcher, depois eu mando para você o link para você assistir ao filme, tá? Então, então a gente vai perceber assim que em tantas e tantas situações a gente vai sempre considerar o grau de consciência de cada um. E nesse caso, claro que, quer dizer, nós vamos observar que o que deve ser visto é o grau de consciência de cada um. Só que, claro, isso não
nos cabe, porque nós não temos condições de sondar ali, né, a consciência e o coração de cada pessoa. Por isso nós temos aquela passagem que diz, né, que Deus nos julga e conhece as nossas intenções. Então por isso que, como é colocado para nós, que perante as leis divinas, né, ok, embaixador, vai melhorar. Então assim, isso exatamente, tá? Então aquilo que nós observamos, né, aqui da justiça humana, nós julgamos de acordo com a evolução da nossa sociedade, em que cada sociedade tem ali, né, as suas leis de acordo com os seus valores. Conforme a sociedade evolui, é muito natural que as leis também evoluam. E ao mesmo tempo em que nós temos que essas leis são formadas por legisladores. Esses legisladores são, na verdade, indicados, apontados pela própria sociedade. Então são pessoas que saem da sociedade, chegam nessa condição de legisladores e fazem leis de acordo com aquilo que a sociedade acredita. Então, se nós temos uma sociedade onde exista pena de morte, é porque a própria sociedade aceita a pena de morte. No momento em que ela deixa de aceitar, aqueles que são os representantes que se tornam legisladores, eles modificam essas leis porque a própria sociedade já não aceita mais. Então nós vamos encontrar nas várias sociedades do mundo valores e leis que todos eles então estão de acordo de certa forma. Algumas são impostas por uma minoria, nós sabemos, mas mesmo assim nós percebemos que isso é um reflexo da própria sociedade. Mas depois que nós saímos da esfera humana, onde a legislação humana impera, aí então nós vamos entrar na justiça divina, como é chamado por Emmanuel. Lendo aqui esse trechinho, ele diz assim para nós. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Ele diz assim, o Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo, para que esses magistrados estudem os processos. É muito importante nós pensarmos isso. Aquele juiz que faz o julgamento, ele tem informações, ele tem ali os processos, ele tem as informações que vão ajudá-lo a fazer ali, né, apresentar o devido veredito. Não é algo simplesmente passional como acontece na sociedade. É claro, né, que os magistrados, sendo seres humanos, eles também têm as suas paixões. Eles também vão se sensibilizar de alguma forma com aquilo que aconteceu, né, com a tragédia, com o acidente, com a responsabilidade daqueles que são acusados, né, de um determinado crime, das vítimas, de suas famílias. São muitas emoções e muitos sentimentos envolvidos que um ser humano precisa ter ali, tanto quanto possível, uma clareza de raciocínio para estudar aquele processo e emitir depois o seu parecer. Mas, inevitavelmente, esse parecer ele estará contaminado de simpatias e antipatias por parte desse ser humano que ocupa a posição de magistrado. Mas, mesmo assim, conforme foi colocado para nós aqui, o Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo, para que esses magistrados estudem os processos com que nos tornemos passíveis de corrigenda ou segregação, conforme o grau de periculosidade que venhamos a apresentar na convivência uns com os outros. Então, a princípio, aqui nessa primeira parte, Emmanuel fala para nós que aqui a própria organização do mundo, as sociedades se ajustaram para trazer aqueles que são representantes para fazerem esses julgamentos e aplicarem as correções das quais nós somos passíveis, ou mesmo, junto das correções, até mesmo a segregação, que significa o indivíduo ficar isolado numa prisão. Então ele vai ser corrigido ou isolado de acordo com o grau de periculosidade. Isso, a sociedade terrena tem representantes e instituições para isso. Por outro lado, coloca Emmanuel para nós aqui, os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penalogia ante a divina justiça. Então, mesmo que nós tenhamos aqui a nossa justiça, que vai condenar uns e absolver outros, nós teremos depois, no plano espiritual, ou mesmo aqui no mundo físico, mas a partir da perspectiva da justiça divina, a lei de causa e efeito afetando cada um.
envolvendo cada um e dando direcionamento de acordo com a sua culpa, de acordo com o grau de conhecimento que ele tem. Por isso que eu coloquei para vocês, né, a quem muito será dado, muito será cobrado, mas ao mesmo tempo a quem pouco foi dado em termos de conhecimento, pouco também será cobrado, mas o erro nunca deixará de ser o erro. O erro praticado ele vai provocar uma desarmonia perante as leis divinas e essa desarmonia terá que ser corrigida. Muitas vezes de uma forma dolorosa, de uma forma difícil, mas ela vai ser corrigida. Então aqui, como nós vimos, né, nesses casos todos que nós falamos, é muito interessante que no passado nós tínhamos aquelas cenas, aquele cenário onde se montava, por exemplo, né, uma forca, uma fogueira, um lugar de suplício numa praça pública, e as pessoas ali, né, ávidas por justiça pelas próprias mãos, gritavam, jogavam objetos, aplaudiam diante dos sacrifícios e das execuções e tudo mais, né? Então nós vemos ali o sentimento que nós temos ainda. E isso se mostrava naquela época, né, da Idade Média, onde nós víamos tudo isso. E também na Idade Moderna, né, Kardec mesmo, ele foi contemporâneo desse período, né, tanto que, como eu comentei com vocês ontem, nós temos ali no livro Céu e Inferno, lá na seção dos criminosos arrependidos, aqueles indivíduos que foram guilhotinados. E depois de guilhotinados, Kardec fez a evocação, quer dizer, então as execuções como pena capital faziam parte do cotidiano de Kardec. Você lia nos jornais que tal pessoa foi executada por esse ou por aquele crime. Então, desde aquela época, na Idade Média, a Idade Moderna, né, mais próximos a nós aqui isso acontecia, e hoje também acontece, em alguns lugares acontecem também as execuções, mas em outros locais acontecem, né, essas manifestações da sociedade em prol de uma justiça mais severa por causa daqueles crimes. Mas é aí que Emmanuel chama atenção. É aqui que a gente vai entrar agora numa parte mais filosófica. A sociedade clama por justiça. Por exemplo, vamos pegar aqui esse caso, pegar como referência esse caso da Boate Kiss novamente. Tá? Então nós vamos pegar quais são os fatos. Aquela boate estava tendo um show. Nós tivemos, inclusive, né, aqui a manifestação de um dos músicos, né, que participaram, que estiveram naquele local e desencarnaram em virtude daquele acidente. Ele trouxe para nós aqui a sua mensagem, né, nós ficamos muito felizes pela participação dele aqui conosco. Então, quais são os fatos? Era uma boate, estava tendo um show. Foi feito ali, né, um show pirotécnico dentro da boate para poder fazer ali aquele efeito festivo, mas por causa desses fogos acabou então incendiando ali, né, o material que se encontrava ali, né, fazendo ali a acústica, o trabalho acústico ali do ambiente, e isso provocou um incêndio. Muitas pessoas morreram intoxicadas, outras acabaram morrendo também ali queimadas, né? E muita gente morreu, 252 pessoas, a grande maioria jovens universitários, estavam ali e acabaram depois desencarnando em virtude desse fato. Esses são os fatos. Quando nós pegamos então ali a mídia e nós começamos a assistir a reportagem que é feita, e como eu coloquei para vocês lá no início, né, aquela reportagem, ela traz uma tendência do jornalista, da empresa, que vai dar o seu tom. Né? É como se nós pegássemos a letra de uma música e entregássemos a letra dessa música para tantos músicos, para 10 músicos diferentes, dizendo para ele, olha, crie uma música para essa letra. De acordo com o espírito de cada músico, a música vai ter ali uma determinada melodia, vai ter um determinado efeito, né, sobre as pessoas que vão ouvir. A matéria jornalística é da mesma forma, os fatos estão ali. Você vai dar o seu tom, de acordo com a sua opinião, de acordo com o seu sentimento naquele momento, de acordo com, né, os seus valores diante daqueles fatos. Então, quando nós vemos uma reportagem como aquela, Emmanuel diz uma coisa muito interessante, pessoal. Né? Ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, de acordo com o que eu li para vocês aqui, ó.
encontramos determinada criatura acusada desse ou daquele delito. Essa criatura, usando esse exemplo da boate que nós estamos trazendo, são ali aqueles que foram acusados de responsáveis por aquele incêndio. Então vamos encontrar determinada criatura acusada desse ou daquele delito. Aí Emmanuel chama atenção agora para a nossa natureza humana. Ele diz assim: para logo, frequentemente, passamos a mentalizar como teria sido a falta praticada, fantasiando minudências infelizes a fim de agravá-las. Então, esse é o segundo ponto. Então ele diz assim: quando nós lemos uma mensagem, assistimos a uma reportagem, lemos uma reportagem ou assistimos a uma matéria sobre aquele crime, a gente fica imaginando que aqueles que foram responsáveis, a impressão que deu é que eles tramaram aquele momento para criar aquele incêndio. Que eles não se importavam com ninguém, que eles fizeram aquilo realmente de má fé, para poder ali ganhar de um lado e sem se preocupar com a vida dos outros. Porque a matéria, a reportagem que nós assistimos, traz essa impressão. Porque eles não apenas são noticiados, eles já são quase que condenados pela reportagem, por certas reportagens. Então aqueles que assistem ficam assim: eles têm que ser punidos mesmo, eles têm que ser castigados, porque eles fizeram isso, porque eles fizeram aquilo. Peraí, mas nós estávamos lá para saber exatamente o que se passava na mente e no coração daquelas pessoas? Será que... Não, nesse caso, a apuração técnica, o soldado, é por parte dos órgãos de justiça. O que eu estou colocando é a reportagem, né? A reportagem é aquele que está vendo. Então ele está falando aquilo que ele acha que é, né? Nesse caso da apuração técnica, a gente vai entrar na parte mais realmente jurídica. Então, assim, a sociedade, nesse caso, ela é primeiramente influenciada pela mídia. Depois é que você toma, de certa forma, quando possível, o conhecimento dos fatos, né? Isso, exatamente, né? Então, o que Emmanuel coloca para nós é que, para logo, frequentemente, nós passamos a mentalizar como teria sido a falta aplicada, a falta praticada. Então a gente fica pensando, né? Não, porque eles fizeram isso, porque eles pensaram isso, porque eles sentiram isso. Quer dizer, como é que nós sabemos o que eles pensaram ou o que eles sentiram naquele momento? Será que eles sofreram vendo aquela tragédia toda acontecendo? Ou será que eles estavam dando risada e bebendo com os amigos, comentando o fato que aconteceu? Porque Emmanuel coloca assim: quando muitas vezes a pessoa indiciada tudo promoveu de modo a poupar a suposta vítima, resistindo-lhe às provocações até as últimas consequências. Então aquelas pessoas que foram acusadas pela responsabilidade do crime, de repente não sabiam do perigo, ou foram ingênuas, ou não sabiam que aquele material poderia ter aquele tipo de resultado. Não sabia, de repente, ali das dificuldades que poderiam ter naquele local, porque a negligência, ela é diferente de você fazer aquilo de uma forma dolosa. O negligente é aquele que não teve cuidado. Aquele que faz de propósito é aquele que comete um crime doloso. Então a negligência tem um peso porque você foi descuidado. Aquele que faz de uma forma dolosa fez de propósito. E nesse patamar todo, o que Emmanuel coloca é que nós vemos frequentemente naquele indivíduo que cometeu o crime o reflexo de nós mesmos. Por isso, então, nós já começamos a imaginar o que teria acontecido naquele local, porque nós nos projetamos naquele local. E vocês vejam, né, que tudo isso foi gerado em virtude daquela visita que o Chico recebeu naquele momento, em que um jovem preso, que provavelmente cometeu um crime grave, já que algumas pessoas que estavam ali no centro condenaram a presença e também o próprio comportamento do Chico, a reação do Chico diante daquele encontro entre o filho criminoso e os pais sensibilizados. Então nós vemos ali que tudo foi gerado por isso. Quer dizer, quem somos nós para acusar e condenar aquele jovem se ele já foi estudado pela justiça, está sendo punido pela justiça e, acima disso tudo, tem a justiça divina que vai fazer isso tudo? Enquanto que o Chico, naquela demonstração de amor ao próximo, de caridade, vendo
né, a reação de pais e filhos entre lágrimas naquele encontro, ele foi censurado por aquelas pessoas, ou seja, o bem da caridade, porque esse bem, essa bondade que o Chico demonstrou naquele momento, não vai mudar a situação daquele jovem, porque ele já foi institucionalmente condenado pela nossa sociedade. Mas essa demonstração de caridade, até mesmo a demonstração de caridade, principalmente nesses momentos mais críticos, essa demonstração foi condenada pelas pessoas, ou seja, condenaram o bem, alimentando o ódio, alimentando o rancor. E para essas pessoas, para nós, vamos dizer assim, porque basta nós nos colocarmos no lugar deles para vermos que nós também reagiríamos da mesma forma, basta escolher ali os ingredientes certos, né? As nossas emoções vão fervilhar, as nossas emoções vão entrar em erupção. Pegar uma pessoa que você não gosta, um crime que te chocou, te colocar diante daquela pessoa, qual vai ser a reação que você vai ter? Você vai ter aquela reação caridosa, generosa, bondosa, perdoar 7 vezes 7? Ou você vai querer que aquela pessoa vá realmente ali ser punida e castigada? Então, esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que nós devemos perdoar indefinidamente, ilimitadamente, para que a justiça divina tome conta daquela pessoa e a justiça humana, que faz parte também da concessão divina para a organização da nossa sociedade, também faça o seu papel. E da nossa parte? Da nossa parte é, se você pode estender a mão em apoio àquela pessoa, faça. Se você não pode, silencie. Porque do contrário, você vai agravar, fazendo um julgamento. E Emmanuel encerra essa mensagem dizendo que, naquele momento, é aquela pessoa em prova que está sendo punida pelo crime que praticou. Quem garante que daqui a pouco não seremos nós que estaremos no lugar dele? Porque hoje nós estamos aqui confortavelmente, tranquilos em nossos lares, em nossos ambientes, falando sobre ações belas, né, ensinamentos belos sobre o Espiritismo. Quem garante que daqui a meia hora não acontece alguma coisa na porta da nossa casa e nós seremos ali, né, estimulados a uma reação instintiva que nos leve a cometer um crime? Porque é sempre muito fácil nós falarmos de bondade quando o ambiente para nós é aquele ambiente belo e iluminado. O difícil é nós falarmos em bondade diante do caos. É falarmos de bondade diante das tragédias. Então é sempre muito difícil isso, né? André colocou também, né? Ficar calado é o mais difícil para nós, né? Mesmo com tantos ensinamentos. Ainda estamos julgando, criticando e querendo justiça. É natural que esse tipo de sentimento esteja em nós, porque nós ainda estamos saindo dessa fase primitiva da nossa evolução. Mas já não é mais natural a partir do momento em que um conhecimento é adquirido. Se nós sabemos que aquele indivíduo que erra, ele erra por estar naquele processo de aprendizado e que nós também estamos passando por isso, aí nós começamos a olhar, temos a necessidade de olhar de um modo diferente. Então tudo é natural quando nós estamos agindo de uma forma natural, mas ele deixa natural de ser natural quando nós evoluímos. Aí sim já é exigido de nós aquele conhecimento, aquela sabedoria que nos foi concedida. Vamos lá, para nós finalizarmos, né? Isso aqui é bem interessante, esse tema, requer ali muitos debates. É por isso que nós temos, por exemplo, dentro do movimento espírita, não, né? Entre os espíritas, né? Pois é, né, o Fletcher, a gente vai ver assim, né? Até mesmo eu vi um comentário numa série que eu assisti, que eu não lembro o nome, quando ele falou assim, né, quem são os monstros? Para o rato, o gato é um monstro. E o gato? O gato está se alimentando. Né? Então, assim, é bem interessante a gente olhar por essa perspectiva. Vamos aqui, então, seguir com um comentário de Herculano Pires, que ele diz assim para nós: Dia do juízo. Então ele assina como irmão Saulo, né? Todos erramos. Até mesmo os santos erram. Por isso disse Jesus: não julguei para não serdes julgados. No comentário 14 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nós acabamos de ler,
Simeão nos aconselha a esquecer o mal e pensar apenas no bem que pode ser feito. Então você tem o bem e você tem o mal. Se você não é capaz de fazer o bem, não pense no mal. Já é um primeiro passo. Por mais inúteis que nos julguemos e por piores que nos consideremos, há sempre diante de nós uma oportunidade de fazer o bem. Pensando no mal, perdoemo-la. Pensando no bem, podemos aproveitá-la. No doloroso episódio que Chico Xavier nos relata e que provocou a mensagem de Emmanuel, temos um exemplo vivo dessa realidade. Chico não perguntou de que crime o rapaz era acusado. Sofreu com ele e com os pais na prática da caridade. Alguns companheiros de reunião, entretanto, não pensaram assim. Não sentiram esse impulso de solidariedade humana. E o simples fato de censurarem o médium produziu um constrangimento do bem. O dia do juízo chega para todos nós. Para aquele rapaz já havia chegado, e ele cumpriria o veredito da lei. Sabendo disso e compreendendo que Deus quer a salvação de todos, mesmo dos piores criminosos, nosso dever é o do bom samaritano que socorreu o próximo sem indagar de seus antecedentes. Lemos no Eclesiastes que Deus fez tempo para tudo e Emmanuel nos lembra que existe o tempo justo de exame. Por outro lado, o que mais erra é o que mais necessita de perdão. E o que menos amor revela em sua conduta é o que de mais amor necessita. Né? Então tem até aquela passagem que diz, né? Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. E aí é quando a gente fala, né, sobre de que modo que nós podemos entender o amor, a definição do amor, do verdadeiro amor. E aí nós vemos como nós estamos distante de conhecer. Porque o nosso amor ele é muito passional, ele é muito tendencioso. Nós amamos aquilo que para nós é conveniente. No momento em que nós vemos, né, se nós entramos, por exemplo, dentro de uma penitenciária, e nós vemos ali aquelas pessoas que são presas por estarem condenadas pelos mais diversos crimes, crimes gravíssimos perante a nossa sociedade, quem de nós é capaz de estender o amor para aquelas pessoas? E eu não falo daquele prisioneiro dócil que se mostra arrependido. Eu falo daquele que está chacoalhando as grades e cuspindo na gente quando a gente passa nos corredores. Será que nós somos capazes de estender o amor para aquele irmão que se encontra naquela condição ainda tão infeliz, tão primitiva, tão endurecida? Quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, aquela ovelha raivosa naquele momento, tão ainda selvagem nos seus sentimentos, ela também não se perderá. Mas e da nossa parte? Como é que nós somos capazes de estender o sentimento de indulgência, de caridade, de amor para aquele que pratica o crime? Então é nesse momento em que nós somos testados. Eu comentei com vocês já que em São Paulo, né, nós temos uma área no centro da cidade que foi rotulada tristemente como Cracolândia, que é onde existe ali uma concentração de dependentes químicos e também de traficante de drogas muito grande. E ali para nós é o antro de perdição da nossa cidade. A gente não quer chegar nem perto daquele local, porque ali nós vamos encontrar aquilo que existe de pior. Pessoas roubando, pessoas se prostituindo, pessoas drogadas. E a gente fala, eu não quero nem chegar perto daquilo ali. E aí nós vemos alguns movimentos sociais, principalmente, né, de instituições religiosas, que vão até esses locais fazerem caridade. Me recordo de um grupo que ia até lá para cortar o cabelo de jovens que estavam ali como dependentes químicos. Cortar o cabelo. Coloca uma cadeira, põe ali uma capa de corte de cabelo, faz ali o cabelo, a barba daquelas pessoas, depois ele volta para ser drogado, para se drogar. E a gente se pergunta, nós teríamos
força moral suficiente para fazer um trabalho como esse? Nós vemos grupos também que fazem esse trabalho de capelania, de visitas religiosas dentro de presídios, né? Católicos, evangélicos, espíritas, grupos sociais que fazem esse movimento, né, de levar, né, de ouvir as pessoas. Não é o objetivo de catequizar, nós vemos muito isso, né, de você vai lá para poder converter aquelas pessoas. Né, esse não é o verdadeiro papel, né, do sentimento de caridade, mas não deixa de ter o seu efeito positivo quando ele acessa aqueles corações, né? Mas muitos desses casos, né, exatamente, Brás, exatamente isso, né? Então você vai lá para poder ouvir aquelas pessoas, saber de que forma que elas podem se sentir melhor dentro daquele ambiente que nós estamos, em que elas estão. Então a gente vê que nessas situações são realmente situações muito difíceis em que nós de fato somos colocados à prova. Porque como foi colocado por Emmanuel um pouco mais acima, quando ele coloca aqui para nós, deixa eu pegar aqui o trechinho, aqui ó, consideremos que toda a escola afere o valor dos ensinos professados em tempo justo de exame. Então nós temos ali em determinados momentos, né, em que a prova acontece. Muitos desses prisioneiros, né, pelos crimes que cometeram, são irmãos que prestaram a prova e foram reprovados. A prova da tentação, a prova da facilidade, né, a prova dos instintos ainda primitivos que nós trazemos. E por outro lado, nós temos o outro lado da sociedade, em que você tem a prova da caridade, em que você vê alguém cometendo um ato como esse, que foi julgado, foi condenado e está sendo punido por isso, e mesmo assim nós julgamos querendo condenar ainda mais, sendo que nós desconhecemos totalmente o processo. E é o que Emmanuel chama atenção, que nós julgamos com mais severidade porque nós vemos um reflexo nosso naquela pessoa. Porque se nós pensássemos assim, tá, ele teve a fraqueza de cometer o crime, mas aquilo que ele praticou, muitas vezes uma violência, foi porque ele se encontrava completamente desequilibrado, fora da sua saúde mental. Não sabemos quais experiências eles vivenciaram. Então a gente começa a entrar em detalhes morais tão pequenos, tão minuciosos, que para nós ainda que vivemos numa sociedade como a nossa, para nós isso nem existe. Nós não vemos esses detalhes, o que nós vemos são os fatos que se apresentam para nós do jeito que eles se apresentam, então nós julgamos. Mas o que aquela pessoa estava sentindo naquele momento? Qual era o grau de equilíbrio que ela estava? Será que aquilo que ela fez não poderia ser pior se ela não tivesse se contido? Para nós isso não faz diferença. Porque nós não pensamos ainda nesse grau de detalhamento tão profundo. Pois é, soldado, mas para a gente não. O que vale para nós é, você praticou o ato, então você vai ser condenado por isso. Mas como é que esse ato vai ser julgado? Na primeira instância, que nós podemos chamar da instância humana, é a nossa justiça. Mas na instância suprema, que é a justiça divina, todos serão analisados, todos serão julgados, inclusive aquele que fez o julgamento. Sentado naquela cadeira de magistrado, ou como público, olhando de fora e fazendo também o seu apontamento, o seu julgamento. Então, esse tema para nós, gente, é um tema tão complicado ainda, porque nós desconhecemos, né, de tal forma essa lei divina, essa legislação suprema, que nos analisa por aquilo que nós somos, não apenas pelos fatos em si, não pelo cenário que nós estamos olhando, mas a justiça divina, ela analisa as pessoas que estão cometendo aquilo. Quem são elas? O que elas fizeram? Por que elas fizeram? Qual o entendimento que elas tinham sobre tudo isso? A nossa sociedade não pensa dessa forma. Mas para nós que temos a oportunidade de refletir sobre tudo isso, vale para nós agora começarmos a pensar. Quem somos nós para apontar o crime daquela pessoa, se nós mesmos estamos também sujeitos a cometer um crime? Mais uma vez, basta que os ingredientes perfeitos sejam conjugados em determinado momento da nossa jornada,
que nós cairemos nessa cilada também. Basta estimular o nosso instinto primitivo, basta estimular as nossas fraquezas morais, basta instigar essa violência que existe dentro de nós ainda, que tudo vai acontecer. É aquilo que é chamado, né, de a tempestade perfeita. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então é muito importante que nós percebamos que para aquelas pessoas que cometeram aquele ato, a tempestade perfeita chegou para ela e ela não teve clareza e força moral suficiente para resistir àquilo tudo. E para nós, agradeçamos a Deus por não passarmos por isso. Porque se nós passarmos, isso pode acontecer num trânsito. Se por acaso existe uma fechada, uma batida de trânsito, uma pessoa sai do carro, a outra pessoa sai do carro também e de repente... Eu vi uma cena esses dias, só para a gente poder finalizar. Eu tinha saído de casa, estava voltando e tudo mais, e estava ali, né, numa avenida um pouco movimentada, embora estreita, e de repente uma mulher estava dirigindo um carro e ela estava saindo de uma das ruas transversais para entrar nessa via por onde eu passava. E aí então, né, o nosso carro parou para essa pessoa passar, e no momento em que ela foi passar, um motoqueiro veio rápido, era um motoboy, e ele quase bateu nela. Era um dia assim que estava molhada a pista, e ele estava numa velocidade andando numa pista que ele não poderia. E aí então ele freou assim, meio desequilibrando, essa mulher pegou a via contrária, ela foi ali do lado contrário onde a gente estava indo, e esse motoqueiro então, ele olhou com muito ódio para ela, fez a curva e foi atrás dela. Não vimos o que aconteceu. Mas ele estava indo no mesmo sentido que nós estávamos, ele fez a curva para poder tomar satisfação daquela mulher, que o fechou, sendo que ele, porque nós vimos isso que foi do nosso lado, ele estava errado na velocidade que ele estava dirigindo e na pista para onde ele estava. E ela fez uma curva porque nós abrimos passagem para ela. Ou seja, você vê que no trânsito, uma coisa normal, num dia a dia, alguém tomado por esse sentimento, muitas vezes de intransigência, de intolerância, a gente não vai nem falar de ódio, é de intransigência, de intolerância, de impaciência, de preocupações, porque ele é um motoqueiro e a gente sabe dos riscos que o motoqueiro corre para poder cumprir prazos, cumprir horário, para ganhar algo que muitas vezes não é o suficiente, e de repente numa fechada de trânsito ele comete uma situação como essa. E se aquela mulher tivesse armada? E se por acaso alguém próximo ali tomasse as dores dela e machucasse aquele motoqueiro? Percebem como as coisas vão se desenrolando? Que é uma reação em cadeia que vai nos tomando, porque o nosso temperamento humano é um temperamento ainda muito vulnerável, porque os nossos valores não são sólidos ainda suficientes. Né? Mas só pode ter soldado, esse é o detalhe, a gente começa a olhar para as coisas e a gente vê, né, que sim, esse rapaz estava errado naquilo que ele fez. Nós testemunhamos, foi na nossa frente isso. E de certa forma nós somos protagonistas, porque nós paramos para essa pessoa passar. Só que quando ela foi passar, esse jovem motoqueiro estava ali no lugar errado, na hora errada. Como então nós vamos analisar tudo isso, vendo que também esse jovem, com a profissão que ele exerce, é uma profissão estressante e desgastante. É aquela profissão que exige dele uma série de reações que muitas vezes ele não consegue suportar. Por isso, então, como é que nós vamos julgar? Né? Pois é, então. Aí você pensa assim, esse motoboy está tão acostumado a fazer isso, pelo estresse, por aquilo que ele fala, que sim, ele está errado. E se ele cometesse um atropelamento, ele teria que responder isso. Porque é um crime que ele cometeu, né? Um crime de lesão corporal, um crime, uma infração de trânsito e tudo mais. Né? Mas aí sim, muito bem, é a lei que vai julgá-lo, não eu. Porque se eu for fazer o julgamento, eu vou exercer ali toda a minha intolerância, né, e toda a minha paixão para fazer com que ele seja punido com extremidade, com uma extremidade que ele nem sempre ele é merecedor. Por isso que a nossa justiça tem ali mecanismos e técnicas que vão analisar os detalhes de cada situação. Então, meus irmãos, só para a gente poder finalizar, né, só para a gente pegar esse raciocínio, como eu falei para vocês, a gente teve muito mais um bate-papo do que um estudo, né, porque é um assunto tão interessante de nós analisarmos, e é um assunto tão provocante para todos nós, porque mexe muito com as nossas paixões.
Nós somos pessoas muito sensíveis aos crimes que acontecem, às infrações, às ilegalidades que acontecem. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós também estamos muito próximos disso. E nós podemos ser aquela pessoa que agora está sentada no banco dos réus. Então, por isso, nós temos que amar sempre. Esse amar não isenta aquela pessoa das responsabilidades, mas faz com que ela receba, pelo menos da nossa parte, de uma forma silenciosa, as melhores vibrações para que ela compreenda a lição que foi imposta para que ela continue evoluindo. Porque essa mão amiga que vai ser estendida para que ela possa se transformar é a mesma mão que já foi estendida e continuará sendo estendida para nós. Então olhemos o mundo com compaixão e com compreensão. Olhemos o mundo não pelo momento que nós estamos vivendo, mas como uma grande escola onde seres imperfeitos estão aqui caminhando e inevitavelmente vão tropeçar. Pensemos dessa forma e vejamos aqui, aquilo que o Chico trouxe para nós. Eu vou ler para vocês aqui então. Na verdade,